Deus, queridos, fala um amém aí. Amém. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você responder com uma palavra só. Eu disse uma palavra só, certo? O que é Deus para você? Escreva, então assim, ó, pega o teu caderninho aí, escreva assim: Deus é. Tananana. Completa aí. O que Deus é para você? Escreve aí. Vai. Deus é. Vamos gabaritar essa, João? Deus é. O que Deus é para você em uma só palavra? Enfim, vai escrevendo aí, eu vou seguindo aqui. Cadê os pais? Cadê os pais aqui? Tem pais aí? Como que você queria ser identificado para o teu filho? Imagine o seguinte: teu filho está lá na rodinha dos amigos dele e você chega de repente e aí o teu filho vai te apresentar. Como que você queria ser apresentado? Teu filho podia dizer assim: o pessoal, olha aí, esse aqui é o senhor doutor formado professor emérito da Universidade de Campinas. Receba este doutor. Você queria ser identificado assim: olha, esse aqui é o empresário de sucesso da multinacional famosa. Você queria ser identificado como, ó, esse aqui é o ilustríssimo senhor doutor de direito. É assim que você queria ser identificado? Ou você que acha melhor ser identificado o pessoal? Esse aqui é o meu pai. Como que você quer ser identificado? Você quer ser identificado pelo seu currículo, que é válido, é verdadeiro, ou você quer ser identificado como pai? Como pai. Sabe, queridos, a maior virtude, o melhor reconhecimento que eu possa ter é de ser um pai. Amém? Amém? Então, só me identifica pelo currículo quem não me conhece, quem não tem intimidade comigo. Então, ele vai, em respeito à minha história, vai me identificar pelo currículo. Agora, não faz o mínimo sentido um filho identificar o pai pelo currículo, sim ou não? Aliás, se um filho identifica o pai pelo currículo, mostra que essa relação tem um afastamento. Estão comigo? Mostra que essa relação está adoecida, mostra que esse filho não tem intimidade com esse pai, sim ou não? Fala um amém de meia hora aí para eu saber que você está aí. Entende? Então, o maior desafio de nós crentes, e aí a gente vem para uma questão espiritual, o maior desafio dos crentes é entender Deus como Pai. É entender Deus como Pai. Quanto mais profundo for esse entendimento, este seu entendimento de que Deus é o teu Pai, quanto mais profundo for esse entendimento, mais sólido, mais firme será a tua fé. E eu preciso te dizer, meu irmão, que essa pregação é uma pregação que não pode sumir das nossas igrejas. Faz uns 5 ou 6 anos que eu não prego nesse assunto. Mas não pode sumir, porque a maior posição que eu e você podemos ocupar, sabe qual é? É a de filho de Deus. Fala para o teu irmão do teu lado: a maior posição que você pode ocupar é de filho. É de filho de Deus. É de filho. Pode ser pode ser um empresário, pode ser pastor, pode ser doutor, pode ser adorador, pode ser profeta, pode ser isso tudo, mas isso tudo só faz sentido a partir de um alicerce, a partir de uma consciência de que, antes de tudo, eu sou filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus. Então, o diabo, meu irmão, tem trabalhado arduamente no decorrer da história, e ele não parou de fazer isso, na intenção de roubar de nós, de você, de mim, do povo de Deus, roubar essa identidade de filho. E a gente precisa estar bem antenado de que não assusta Satanás, não gera nenhum tipo de apavoro em Satanás, o quanto você sabe de teologia. E isso não é nem uma alusão a não estudar a palavra de Deus, né? Não tem nada a ver com isso.
Não assusta Satanás, não cria nenhum tipo de apavoro. O quanto você conhece de teologia, o quanto você sabe, quantos ministérios você exerce, nada disso gera apavoro. O que preocupa de verdade Satanás é o quanto de conhecimento você tem acerca da sua identidade de filho. Quanto mais você entende que é filho, aí sim ele começa a ficar preocupado. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? É uma pergunta boa para a gente fazer na intimidade. Porque, de verdade, para mim, muito tempo foi o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o poderoso na guerra, o justo juiz, aquele que voltará, aquele que tem olhos com fogo, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas sabe o que é, queridos? É um grande desafio do crente. Transcender, tudo isso que eu falei é verdade, Deus é isso, mas transcender isso tudo para algo pessoal e próprio. Deus meu, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas Deus também meu Pai, meu Pai. O maior posto que você pode galgar na história, na humanidade, é um posto que você já tem, é viver a identidade de filho. Amém? Não é novidade, não é pregação nova, mas eu preciso te dizer que é necessário pregarmos isso com frequência, com frequência. O texto que eu vou usar nessa noite, eu já usei com os irmãos em outras oportunidades, é Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11, fala da tentação de Jesus, e esse texto é muito importante, justamente para esse aspecto, nesse aspecto. Porque Satanás tenta de todas as formas lançar uma mentira emocional para cima de Jesus. Vamos ler juntos. Mateus 4, a gente vai do versículo 1 até o versículo 11. Vamos lá. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: o quê? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: o quê? Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adora o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram, e o serviram. Então, queridos, é um clássico texto da tentação de Jesus. Jesus é deixado no deserto por 40 dias, sem comida, sozinho, não tinha ninguém para conversar. Você sabe o que é isso? Não tem ninguém para conversar, com fome. E Jesus teve fome, Jesus experimentou, Jesus se deparou com a fraqueza humana. E a tentação para cima de Jesus, se Satanás lançou, a tentativa de Satanás era de lançar dúvida em Jesus, acerca da sua paternidade, acerca da sua identidade de filho. A ideia era fazer com que Jesus duvidasse do Pai, duvidasse da sua paternidade. Então, se ele conseguisse implantar no coração de Jesus essa ideia de tipo, você não é filho.
se ele conseguisse implantar no coração de Jesus essa questão de, será mesmo que eu sou filho? Sabe o que é? O trabalho maligno de Satanás estava bem facilitado. É por isso de todo esse joguinho. Se é filho, é claro que não é filho. É essa a ideia dessa conversa de Satanás. Olha para a sua situação. Se fosse filho, não estava aí morrendo de fome. É essa que é a ideia. O propósito de Satanás era colocar no coração de Jesus um sentimento de órfão. Um sentimento de, cadê meu pai? Puxa, se meu pai tivesse comigo mesmo, eu não estaria nessa situação. O propósito do inimigo, queridos, era minar a credibilidade de Jesus na figura do Pai. É claro, não deu certo. Falei, glória a Deus. Não deu certo, não deu certo. Jesus, diante das mentiras de Satanás, rebateu cada mentira com o quê? Com a palavra de Deus. A espada do Espírito, a palavra de Deus. Nunca não deu certo. Jesus, né? Eu e o Pai somos um, sai fora. Isso não vai dar certo. Jesus rebateu firmemente com a espada do Espírito, mas eu preciso te dizer, Satanás não deixou de tentá-lo. Mesmo sendo filho de Deus, Satanás não deixou de tentá-lo, de tentar criar em Jesus uma dúvida acerca da sua paternidade, acerca de é filho ou não é. Então, se Satanás, meu irmão, investiu para cima de Jesus com esse golpe, por que não faria o mesmo para cima de nós, de você, no momento difícil da tua vida, no momento das fraquezas, né, do nosso dia a dia? O inimigo lança uma provocação. É uma provocação. Está na cara que você não é filho. Para que você vai em igreja? Para que você fica cantando essas músicas aí? Para que você diz que é crente? Está na cara que não serve de nada isso. Está na cara que você não é filho. Se fosse filho, você não estava vivendo o que você está vivendo. Ô, queridos, quantos já escutaram isso? Esse é um golpe maligno que continua sendo aplicado. Então, o inimigo lança uma provocação. Fala comigo, provocação. Essa provocação precisa ser rebatida com a verdade, com a palavra de Deus. Mas às vezes caímos nesta provocação. E o primeiro efeito dessa provocação é minar a nossa fé em Deus. É minar a nossa fé em Deus. Se fosse filho, você não estava nessa situação. A primeira coisa é minar a nossa fé em Deus. A segunda coisa, meu irmão, é nos tirar a nossa dependência de Deus. E a terceira é nos levar à rebelião contra Deus. Satanás lança uma provocação para minar a tua fé, para tirar a sua dependência de Deus e te levar à rebelião. E sabe como se manifesta essa rebelião? Se és filho de Deus, faça você mesmo. Está me entendendo? A rebelião, meu irmão, sabe como se manifesta essa rebelião? É quando eu e você decidimos fazer a obra de Deus do nosso jeito. É do nosso jeito. Então, se és filho de Deus, faça você mesmo. Se és filho de Deus, ordena que os anjos te segurem, que você não caia, não se machuque. Se és filho de Deus, mostre o resultado espetacular do seu ministério. Mostre. É filho de Deus, então mostra. Então, a ideia maligna, acorda aí, irmão. A ideia maligna, sabe o que é? É que esse sentimento de orfandade, a ideia maligna é que esse vazio no coração, pela ausência do pai, ele pode ser substituído, ele pode ser preenchido por alguma atividade. Se és filho, faça. Se é filho, mostra que é. Então, a ideia é que esse vazio da orfandade pode ser preenchido, substituído por um ativismo, por uma atividade. E aí é onde é a rebelião. Muitos crentes caem nessa cilada. E tem muitos crentes atolados pelo ativismo religioso. Fazendo a obra de Deus, sem Deus, com o propósito de agradar a Deus. É isso. E é obviamente que tudo isso acontece de uma forma inconsciente.
Ninguém acorda de manhã e fala assim, não, eu vou... Não é assim. É movidos pelo espírito de orfandade, atendendo uma provocação maligna. Atendendo uma provocação maligna, é que as pessoas se envolvem no ativismo, buscando a aprovação de Deus, buscando a aprovação da igreja, buscando a aprovação da liderança, buscando a aprovação do pastor. Veja, Deus, veja, Senhor, como te adoro. Os olhos do Senhor estão sobre todos nós. Ele conhece, Ele esquadrinha o nosso coração. Veja, Deus, como te sirvo. Veja, Senhor, como sou fiel. Queridos, é o espírito da orfandade. Senhor, veja os resultados do meu ministério. É aí que nasce a idolatria do resultado, que se sustenta no espírito de orfandade, que é resultado de uma provocação maligna. Se é filho, faz. Então, é um alerta para nós. É um alerta para nós. Porque não cabe a nós, queridos, ficar julgando, acusando ou bajulando, não é? Poxa vida, para com isso, você está tão... Esse ativismo seu, a motivação sua é ruim. Não cabe, não é assim que resolve. E também não é assim, nossa, amado, como você é importante, viu? Então não é com acusação, não é com bajulação que resolve essa situação. Sabe como é que cura? Como é que cura isso, queridos? O caminho correto é ministrar as verdades do céu. O caminho correto é ministrar o amor incondicional de Deus. Meu irmão, Deus te ama, independente de qualquer coisa. Deus te ama. Então, queridos, acorda aí, porque tem alguns sintomas fortes de orfandade que perseguem o povo de Deus. Sintomas de orfandade que perseguem o povo de Deus. O primeiro deles, sabe qual é? Não tem clareza de propósito. Sempre está começando algo novo. E está começando algo novo porque o que botou fim no propósito passado é um sentimento de não vai dar certo. Ninguém me apoia. Um sentimento de que não é aceito. Sintoma da orfandade. Um sentimento de que eu não tenho amigo, de que ninguém me ama. Um sentimento de desconfiança. Você quer um outro sintoma da orfandade? É uma dificuldade de lidar com a figura de autoridade. Ele não entende que a autoridade é uma estrutura preparada por Deus para proteger, para cuidar. Não, ele entende a autoridade como controle, como abuso. Então são pessoas que adoram uma vida independente, uma carreira solo. Espírito, sintomas da orfandade. Carentes de aprovação, carentes de um reconhecimento, carentes de um elogio, vulneráveis. Por quê? Porque são carentes de elogios, carentes de aprovação, de promoção. Então, queridos, a saída para isso tudo é admitir que carrega esse vazio no coração. Não tem outro caminho. Não adianta fingir que é fortão, não adianta, não, eu conheço a palavra, viu? A gente precisa admitir e ouvir as verdades de Deus. Eu vou além. Não falta pregações acerca desse assunto, não falta ministrações acerca desse assunto, mas o que definitivamente nos traz a identidade correta é ouvir isso direto do Pai. Amém? Esse texto, Romanos 8,16, fala exatamente isso. Romanos, capítulo 8, versículo 16, diz assim, o próprio Espírito, e esse está com E maiúsculo, está vendo lá?
Então, o próprio Espírito, o Espírito de Deus, testemunha ao nosso espírito com E minúsculo, que somos o quê? Filhos de Deus. Viu? O que muda é uma ministração do próprio Espírito ao seu espírito. O que muda, o que transforma, o que comunica essa identidade verdadeira e correta é o Espírito Santo de Deus falando para você de que você é filho. Se permita ser ministrado pelo Espírito de Deus. Momento de adoração aqui na igreja é para isso. É o momento em que nos conectamos com o Senhor e ouvimos as verdades de Deus. Então, queridos, permita que o Espírito diga isso a você. Porque as minhas palavras, as palavras do irmão ao lado, elas são limitadas. Elas são limitadas. Mas a verdade é que você é filho. E nada muda isso. Não tem nada que você possa fazer, ou nada que você deixe de fazer, que vai te fazer mais ou menos filho. Filho é filho, ponto final. O que você faz ou o que você deixa de fazer não muda a sua identidade. Eu já ministrei aqui em outras oportunidades acerca do filho pródigo. Alguns de vocês vão se recordar. Lembra aqui, pensa lá, filho pródigo, de boazinha do lado do pai, vivendo no conforto da casa do pai. Ele era filho, fala aí. Filho amado. Bom, ele entrou em rebelião e foi morar longe do pai. E ele era... Não acontece uma mutação genética, não acontece. E perto do pai é uma coisa, longe do pai deixa de ser filho, vira um ET. Não é isso. E lá no prostíbulo, o que ele era? E lá no chiqueiro de porco, o que ele era? E ao voltar, ele falou assim, não, eu não sou merecedor dessa identidade de filho, me faça servo. E o pai fez dele o quê? Filho, esta identidade, filho, herdeiro, filho, e não nada menor. Perto do pai é filho, longe do pai é filho. Você não precisa, irmão, nós não precisamos ter um bom desempenho para chamar a atenção do pai. Nós não precisamos de uma performance espetacular para ouvir uma aprovação do pai e falar assim, esse é meu filho, viu? Nós somos filho e nada muda. Abandona essa ideia de performance, abandona essa ideia de ativismo. Desfrute de intimidade com o Pai. Desfrute de intimidade com o Senhor. Deus quer fazer parte da sua vida. Fala para o teu irmão aí, o Senhor quer fazer parte da sua vida. Viu, quando a gente cai na provocação, se és filho, faça. Se és filho, faça você mesmo. Sabe o que é? A gente deixa Deus de fora. Deixa Deus de fora da nossa vida. Deixa Deus de fora dos nossos planos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, do nosso ministério. E aí, sabe o que é? Deus quer participar. Mas a coisa pastor, a coisa está difícil, está pesada a situação. Rapaz, que situação. Sabe por que está difícil, meu irmão? Porque você quer performar o tempo todo. Esse é o resultado do teu trabalho. Esse é o resultado do seu esforço. Está difícil? Esse é o resultado do faça você mesmo. Deixa Deus participar. Deixe Deus agir. Deixe Deus dirigir a sua vida. Submeta-se à autoridade do Pai. Viver debaixo da autoridade do Pai é proteção, é cuidado. Aceite. Não viva essa vida autônoma, essa vida independente, essa carreira solo. Se submeta à autoridade do Pai. Então, queridos, nós precisamos corrigir o nosso foco como crentes, se é que queremos gozar dessa identidade. Não é? Como que eu me envolvo com as coisas de Deus, pastor? Viu? Nós nos envolvemos com as coisas de Deus por amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. É por isso que eu me envolvo com as coisas de Deus. Eu me envolvo com as coisas de Deus porque eu amo aquilo que Deus ama. E fim de papo. Aquele que ama a Deus se envolve com as coisas dele. É simples assim. E não por merecer algo, e não para ter uma recompensa de algo. Então, eu preciso dizer, há uma grande batalha travada no seu interior,
E nós precisamos vencer isso, assumindo a nossa identidade definitiva, identidade de filho. Amém? Tem uma segunda batalha que o Senhor quer te usar. Vira para quem está do teu lado e faz um dedão assim. O Senhor quer te usar, fala aí. Para libertar outros de uma falsa identidade. Para libertar outros de um espírito de orfandade que cerca essa nação. O inimigo tem disseminado uma orfandade absurda nesse país, debaixo do nosso nariz, do nariz da igreja. É uma pesquisazinha besta aí de Google. Viu? Mais de 500 crianças nascem por dia sem o registro do pai. Mais 500 crianças. Perto de 500, se eu não me engano, são 470 ou 80. 480, se eu não me engano. Nascem e são registradas sem o nome do pai, sem a figura paterna, sem essa figura de autoridade, sem essa figura que afirma a identidade, que dá propósito, que dá direção, sem essa. Definitivamente não tem pai. Por outro lado, queridos, nós sabemos, nós somos as tristes testemunhas de que há uma multidão de pessoas que são sequeladas pelo pai pródigo. Não tem? Teu pai pródigo, sabe quem é? Aquele que abandona a casa, aquele que abandona a família, aquele que some e nunca mais volta, e gera estragos absurdos no caráter, na personalidade, no emocional, no espiritual dessa família e dessas crianças. Filhos de um pai pródigo, sem identidade reafirmada para o pai. Então, a ausência, a falência paterna, a falência da figura do pai, gera filho com um entendimento distorcido acerca de quem Deus é. Ele olha para Deus e fala assim, ele olha para essa figura de autoridade e fala, vai falhar igual meu pai. Ele não consegue entender. Então, Satanás vem trabalhando gerações após gerações, maculando, manchando, desmoralizando a figura do pai terreno. Sabe por quê? Porque ele sabe que isso vai, de algum momento, em alguma hora, vai prejudicar o relacionamento da pessoa para com Deus. Ele sabe que ao macular, ao ferir, ao manchar a identidade do pai terreno, a sua, dos pais aqui presentes, isso de alguma forma vai respingar em Deus e vai fazer pessoas fracas espiritualmente, pessoas que não entendem quem Deus é, pessoas que não têm discernimento da sua identidade em Deus. Para viver, queridos, a identidade de filho, precisamos corrigir essa identidade, essa visão deformada que muitas vezes temos de Deus. Salmo 68, versículo 5. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus, em sua santa habitação. Deus é pai dos órfãos. Deus é o Pai celestial que buscamos. Talvez o teu pai tenha falhado, tenha te decepcionado, tenha te desapontado, mas eu preciso te dizer que Deus, o Pai Celestial, esse não falha. Esse não falha. Talvez o teu pai tenha prometido e não tenha cumprido. Talvez o teu pai tenha te desapontado. Mas Deus nunca falha, nunca falhou, jamais falhará. A gente tem uma máxima aqui nessa igreja. Deus nunca falhou. Não vai ser bem na sua vez que Ele vai falhar. Nós precisamos corrigir essa visão acerca de Deus, para que possamos desfrutar dessa identidade de filho na plenitude. Talvez o teu pai tenha te abandonado, traído a tua família, traído a tua casa.
te decepcionado por completo. Mas eu preciso te dizer que Deus é fiel. Fala por irmão do teu lado aí, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é 100% fiel. Talvez o teu pai, meu irmão, tenha se feito amiguinho, nunca te corrigiu, nunca te disciplinou, nunca te treinou, nunca te preparou para a vida. Foi simplesmente um amiguinho que teve ao teu lado, te bajulando, te bajulando. E a vida hoje cobra um preço. Deixa eu te dizer, Deus não é como seu pai. Deus disciplina o filho a quem ama. Deus corrige a quem ama. Deus corrige a quem ama. Então, meu irmão, eu quero encerrar dizendo o seguinte, que nós precisamos nos aproximar de Deus, nos aproximar do Senhor como filhos legítimos, certos de que estamos nos aproximando de um Deus 100% bom. Nós precisamos nos aproximar de Deus como filhos legítimos, cientes de que nós estamos nos aproximando de alguém 100% fiel. 100% fiel. De um Deus sempre presente, não importa as circunstâncias, Ele está presente. De um Deus pessoal, de um Deus próximo, de um Deus que está ao teu lado. De um Deus atencioso. De um Deus que tem todo o tempo para a tua vida. De um Deus que te ama do jeito que você é. Ele tem um plano para mudança, mas Ele te ama do jeito que você é. Ele tem um plano para mudar a sua vida, mas Ele te ama do jeito que você é, do jeito que você está. Amém? Amém? Queridos, nós pais, os nossos erros pode certamente prejudica a visão dos nossos filhos acerca de quem Deus é. E isso pode ser muito pesado para nós. Mas eu tenho algo a te dizer, que mesmo quando erramos, podemos servir de exemplo. Mesmo quando erramos, nós podemos servir de inspiração. Você pode chamar o teu filho e falar assim, filho, esse pai erra, esse pai falha, esse pai errou com você, esse pai te decepcionou, mas nós temos um pai que ele nunca falha. Saiba, eu posso falhar, mas o Pai a quem servimos, o Deus a quem servimos, o Pai do qual nós todos somos filhos, esse jamais falhará. Amém, queridos? Esse é o caminho para vencermos um espírito de orfandade que paira sobre essa nação. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Vamos orar.